Imagine-se por instantes contemplando o mais belo pôr de sol. Radiante, luminoso, aquele vermelho em brasa que deixa um rastro no horizonte e que a gente por instantes deseja que se demore um pouco mais. E eu lhe pergunto: alguém de nós é capaz de fazer com que o pôr do sol se demore um minuto sequer a mais do que o seu próprio ritmo? De que ele se ponha em este ou aquele outro ponto do horizonte? Um outro horário? Absolutamente. Isso não é possível. Carl Rogers, fundador da psicologia da abordagem centrada na pessoa, nos ensina sobre essa metáfora, comparando-a ao processo e ao ritmo das pessoas. Esse também é um tipo de ansiedade. Somos, sem perceber, controladores e nos mascaramos de pessoas salvadoras, que estamos tentando ajudar as pessoas em seus processos. Na maioria das vezes, essa necessidade de controle é insegurança. Tem uma parte de egoísmo também. E isso não acaba despindo a pessoa que é controladora de impulsos de real bondade, de real amor, de real apreço. Mistura-se, porém, esses sentimentos com o sentimento de posse, com o sentimento de medo propriamente dito, e com a ilusão de que podemos controlar. De fato, muitas vezes nós manipulamos, controlamos até certo ponto, mas nós não salvamos ninguém. E a vontade de salvação também é uma síndrome da contemporaneidade. Podemos, por exemplo, exemplificar os pais. Mães ou pais, propriamente ditos, o quanto desejam salvar os seus filhos. E logicamente que isso é legítimo, porque há um amor incondicional, muitas vezes, que está entretido nesse movimento, nessa busca de salvação. Mas quando o amor que ajuda e que dá a mão passa do ponto do saudável para o tóxico, é quando o controle, a ilusão da salvação começa a tomar conta da atitude e as relações adoecem. E os controladores e os salvadores, eles também acabam sendo roubadores da oportunidade do outro em crescer com os próprios equívocos e os próprios erros. Por exemplo, se o teu filho está com as notas muito baixas, acolha-o, ajude-o, dê a mão. Procure recursos se você tem aulas particulares. Ele pode de fato estar passando por uma dificuldade emocional, uma dificuldade de aprendizagem. Mas se, por exemplo, o teu filho negligencia, procure ter a coragem de olhá-lo com a lupa da realidade, entendendo que antes dele ser teu filho, ele é um ser humano. E ele pode também estar equivocado nas suas atitudes. Pode estar malbaratando o seu tempo. Por exemplo, ficando muito no celular ou entretido em outras coisas. E talvez a reprovação de ano seja a lição de ouro para o seu filho valorizar, por exemplo, a disciplina, a seriedade, o estudo, o esforço. Permitir que uma pessoa experimente escassez, não a salvando financeiramente, pelos mesmos tropeços, pelos mesmos desastres e mau comportamento econômico, pode fazer com que ela experimente o âmbito sagrado que também gira em torno do dinheiro. E ela pode acabar aprendendo uma lição. Agora, quando nós roubamos essa oportunidade, pelo nosso medo, que é um tipo de egoísmo, porque aquele que amamos quando sofre nos faz sofrer, então nós não permitimos isso, mas também tem uma ponta de egoísmo, porque queremos salvar nós mesmos de uma preocupação, de uma dor, de uma frustração. Essas atitudes, elas configuram o roubo de uma oportunidade de aprendizagem. É claro que é dolorido, uma mãe, um pai. Claro que é difícil e não significa contemplar de forma imóvel os erros, as quedas dos filhos, mas é na medida que esteja claro
que já se fez tudo por aquela pessoa e ela tem condições, se tiver uma tomada de consciência, em fazer a sua parte, neste ou naquele setor de dificuldade, se intervirmos ainda assim, querendo controlar e salvar, nós somos roubadores de oportunidade de aprendizagem. Pensemos neste pôr do sol. E talvez essa maturidade de permitir que o outro possa ter o seu processo, o seu ritmo, é que fará com que amanhã ele volte numa nova roupagem, numa nova consciência, assim como o sol de Carl Rogers, e possa brilhar à sua maneira, e não mais dependente de ajudadores, de salvadores, que na maioria das vezes não conseguem salvar e ainda acabam incultando, um comportamento muito tóxico, porque as pessoas tendem a acostumarem-se com as bengalas e com os salvadores. Santa Mônica, por exemplo, em uma das biografias de Santo Agostinho, no próprio livro das Confissões, ora pelo seu filho, não estou falando de religião, mas é só um comentário, ora pela conversão de seu filho, Agostinho, por mais ou menos 25 anos. E ele retrata que ele sentia em alguns momentos uma agonia no seu coração sobre as suas atitudes que estavam equivocadas. Mas é somente depois de 25 anos que, por ele mesmo, ele se converte ao catolicismo, no caso, ao cristianismo, e tem a mudança que a sua mãe tanto desejava, mas ela não interfere. Se olharmos, por exemplo, o Evangelho, Maria, mãe de Jesus, também não cruza e não intercepta o seu caminho na cruz. Ela chora, ela ora, ela se compadece, mas ela permite que seu filho caminhe e percorra o processo que é para ele percorrer. É um desafio muito grande, principalmente para os pais. Mas é necessário a firmeza e a maturidade e permitir que os tropeços, as quedas, os arranhões possam fazer também a sua parte educacional no processo de cada um. Ontem falávamos sobre a pressa no nosso próprio processo. E hoje falamos sobre respeitar o ritmo das pessoas, que cada uma tem o seu ritmo. Isso também é sobre saúde mental. Porque quando saímos fora do nosso universo, que é o único que a muito custo e trabalho é capaz de ser transmutado, transformado, quando saímos deste universo e vamos para a ilusão de mudar o outro, teremos decepções, seremos capazes de manipular a personalidade do outro até certo ponto, mas não colheremos louros, porque estaremos embarcados no artificial, no medo, no pavor e na insegurança. Tenhamos um pouco mais de coragem e confiemos que cada um também tem uma bússola própria dentro de si. Cada um tem um eu orientador. Pagar o preço disso é de fato angustiante. Mas quando pagamos esse preço, quando exercemos serenidade, é muito possível que aqueles que amamos irão percorrer um caminho singular deles mesmos e terão proveito e lições que os transformarão. Isso não significa não dar conselhos, obviamente, não apontar diretrizes, não estender a mão, mas interferir é tentar podar aquilo que o outro precisa viver. Pensemos nisso. As relações tendem a ficar mais harmoniosas nesse sentido. E lembremos de Carl Roger. O pôr de sol é tão bonito porque ninguém interfere. E ele volta radiante porque tem autonomia total sobre o seu ritmo, sobre o seu lugar e sobre a sua volta. É ele que coordena, metaforicamente falando. Ótima noite a todos e até nosso próximo vídeo.